Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Tem sempre alguém para dizer a você: faz isso, vai lá, faça aquilo outro. Tem gente que te pressiona por todos os lados, não tem não? Tem gente que diz assim: olha, você não vai, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí você não faz, você não fez, deu errado. A pessoa diz: por que você não fez isso? Você devia ter feito isso. Eu vou dizer: mas você falou para não fazer. Gente que pressiona a gente o tempo inteiro. Você deve conhecer gente assim, que quer mandar na vida dos outros. Gente que quer conduzir, pressionar, liderar a vida dos outros de uma forma impressionante. Mas há também aqueles que querem aconselhar, gente que quer o seu bem, gente que quer abençoar a sua vida, gente que tá vendo que você tá indo pro abismo, gente que tá vendo que você tá entrando numa roubada e a pessoa diz: olha, cuidado com isso, olha, não faça isso, não faça aquilo. E aquelas pessoas que não querem ouvir a ninguém, quero ouvir ninguém, eu faço o que dá na cabeça, deu na cabeça aqui, eu vou lá e faço, eu resolvo. Mas há também aqueles que procuram conselhos, mas procuram conselhos aonde, hein? Quem é que pode ser um bom conselheiro para nos ajudar, para nos orientar numa hora difícil, numa hora importante, numa hora de fato, de transformação da nossa história, quando a gente precisa tomar uma decisão e assumir uma posição na nossa vida? Ouvinte aqui dizendo: tenho certeza absoluta das coisas que Deus me fala, e a mais importante nesses últimos tempos é que devo esperar, não agir por impulso, não me precipitar. O problema é que conforme o tempo passa, as pessoas ao meu redor dizem que eu estou errada e me pressionam. Eu não sei mais o que fazer, porque minha mente se confronta com várias questões, entre elas a passagem de Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Como avaliar se um conselho realmente é bom? Como perceber que aquela pessoa, como perceber se aquela pessoa é uma boa conselheira ou se ele é um bom conselheiro? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão, alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 26 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No programa de hoje recebemos o pastor Luzimane Abdias da Igreja Batista Getsemane. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Vamos aí. Bênção pura, pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia também aos queridos e ilustres debatedores e ao povo de Deus aí ligado na 93. Muito obrigado também à nossa menina da mesa de hoje, a pastora Silvana Pérez da Igreja Sara, nossa terra de Copacabana. Bom dia, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes, né? Pastores, a gente está aqui juntos, é um prazer para mim, né? E você, JR, que bom. Querida, muito que obrigado. Deus nos abençoe. Amém. Bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Jota, bom dia, Marcela Bastos, amados debatedores e ouvintes, estamos aqui juntos e com certeza vamos chegar a
uma ajuda muito forte a muitas pessoas que precisam de conselhos. Este é o nosso Debate 93. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ô, pastor Paulo Afonso, o senhor destacou uma das frases iniciais aqui, quando o nosso ouvinte diz: tenho certeza absoluta das coisas que Deus me fala. E é mais importante desses últimos tempos é que devo esperar, não agir por impulsos, não me precipitar. Até aí foi o destaque do senhor. Com certeza, JR. A questão me remete a um texto bíblico em que Saul estava esperando Samuel, que lhe prometeu chegar no tempo aprazado, combinado. E aconteceu que, como Samuel aparentemente demorava, Saul precipitadamente fez o sacrifício. E aí, quando Samuel chega, ele pergunta: por que você fez isso? Ele disse: olha, eu fui forçado pelas circunstâncias. 1 de Samuel 15, 22. Então, versículo 12. Então, quando ele fez isso, ele demonstrou claramente o seguinte: primeiro, a sua impaciência. E por vezes a pessoa é pressionada pelas circunstâncias e acaba agindo sob pressão. É exatamente o caso desse ouvinte, porque ele está sendo pressionado. Ora, se ele tem certeza absoluta que Deus falou com ele para ele esperar, então ele vai ser forçado pelas circunstâncias e ceder? Não. Então, a questão, às vezes a gente age puramente por uma ação humana, achando que é divina. E às vezes atropelamos, agimos em função da situação situacional. A situação, por vezes, nos pressiona a tomar alguma decisão, alguma atitude, a fazer alguma coisa, e depois a gente faz: puxa, para que eu fui fazer isso? Eu não podia ter esperado mais um pouco. E foi o que aconteceu com Saul. Pelo fato dele não ter suportado as pressões, porque às vezes a gente vê assim, JR, o povo indo embora, os soldados saindo, os inimigos vindo, o camarada fala assim: poxa, eu tenho que tomar uma atitude, porque se eu não tomar uma atitude, vão dizer que eu também sou um molenga, que eu não tenho condição de reinar, de dirigir, de governar ou de fazer. Enfim, eu tenho que tomar uma atitude. A questão, às vezes a gente age com a aparente intenção de que a nossa ação é correta quando nós estamos entrando num buraco terrível e sem fundo. Então, esse querido ouvinte, se eles têm essa convicção de que ele tem que esperar, então deixa vir as pressões, porque as pressões sempre vão existir. Eu chamo isso de circunstâncias. As circunstâncias vêm de várias maneiras. É alguém que vai chegar: não, por que você não faz logo? Por que você não age logo? Então ele para: não. Eu vou esperar no Senhor, porque Deus determinou no meu coração que eu tenho que esperar. Então eu vou fazer isso. Ou seja, ele vai agir com fé e não com motivação. Parece que as pessoas que mais esperam, que não agem por impulso e não se precipitam, são as mais pressionadas a agir por impulso, a não esperar, a agir precipitadamente, até porque seria exatamente esse o contraponto, né? Quando o nosso ouvinte diz isso, a pastora destacou a frase que segue esta frase: o problema é que conforme o tempo passa, as pessoas ao meu redor dizem que eu estou errado, ou seja, está esperando demais. Você imagina isso quando a pessoa quer namorar, a pessoa diz: não, vai aparecer, a pessoa diz: vai aparecer, já apareceu para aquela outra lá que já foi, já apareceu para aquele outro lá que já foi, você tá aí sozinha e a galera pressiona. Às vezes é isso, às vezes é uma outra área: trabalho, emprego, é relacionamento, é igreja, é fé, é um milagre. Quantas pessoas você está esperando aí ainda o milagre? Isso não vai acontecer. Você está esperando, não vai acontecer, ou não é não, pastora? Isso mesmo. As pessoas que têm uma autonomia emocional e espiritual, que sabe quem ela é, elas normalmente, elas vão ouvir sim um bom conselho, deve ouvir, mas cabe a nós, né? A gente escolher a pessoa que pode nos aconselhar, a pessoa que pode nos dar uma direção, que pode nos orientar. E existem pastores, conselheiros excelentes, psicólogos, terapeutas familiares. Existe uma gama de pessoas que pode estar te orientando. Agora, tem aquele amigo que chega e quer que você tome uma decisão. E, olha, falando sério, tem muitas pessoas que perguntam para 20, mas na verdade vai fazer o que quer. Está querendo que confirme o que ela já decidiu internamente, que às vezes nem é o certo. Mas ela sabe muito bem como andar essas 20. Procurando uma confirmação. Ela sabe muito bem. Vai perguntar de uma forma que os 20 concordem com ela, e ela fala: tá vendo? Todas as pessoas concordaram comigo. No fundo, ela sabe que está errado.
mas ela precisa disso. Agora, quem tem uma certeza, uma certeza, como Jesus dizia, eu sou, eu vim, é tudo no singular. Quem tem certeza que Jesus está com ele, vai saber o tempo de também falar, olha, eu sou uma filha de Deus, eu vou saber esperar, eu tenho certeza que é o melhor para mim. Concordam, companheiros? Interessante que a gente tem que observar dois ângulos sempre nesse questionamento, né? Primeiro, que a pressão não é ruim, a pressão é boa. A pressão é o agente motivador que te faz ir em frente, te faz caminhar, te faz buscar a resolução de problemas. Se você não tem nenhum tipo de pressão, você como profissional, como ser humano, você não melhora. A verdade é essa, que a tendência do ser humano é se acomodar. Então, a pressão, ela funciona como uma expectativa, um alvo que vai fazer você crescer. O diferencial é que nós que somos cristãos, nós que temos Deus como conselheiro, e aquele que tem certeza que ouve a voz de Deus, ele vai sempre se basear em Isaías 41:10. Não tema, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Então o cara está antenado, mesmo com as pressões externas, internas. Na maioria das vezes a pressão vem muito mais de dentro do que de fora. A gente sabe que Deus está ajudando a gente. Na verdade, se ela sabe, entende, reconhece a voz de Deus, que é uma coisa que hoje em dia, JR, muitas pessoas estão tendo dificuldade com isso. A voz de Deus tem sido terceirizada, quarteirizada e por aí afora, e todo mundo está entrando numa crise de não conseguir ouvir Deus falar, porque não há relacionamento. E quando há relacionamento com Deus, a gente conhece a voz dele. A ovelha conhece a voz do seu pastor, é isso que a Bíblia diz, não é verdade? Então, se ela tem essa certeza, Deus falou, é certo que Deus falou, eu entendi, compreendi, assimilei, é a voz de Deus falando comigo, ela precisa permanecer nisso, porque também tem um outro aspecto, que é a questão daquela história do profeta novo e o profeta velho. Deus falou com o profeta novo, vai, profetiza em Betel, vou fazer um monte de coisa acontecer, não coma, nem beba e não volte pelo mesmo caminho. Aí chegando lá, ele fez, tudo aconteceu debaixo da palavra de Deus, porque quando há uma palavra de Deus, as coisas funcionam. E aí entra aquilo que a Bíblia diz, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu divino propósito. Então, se tem um propósito de Deus, as coisas vão cooperar as coisas vão acontecer de acordo com. E assim foi com o profeta novo, ele foi lá e tudo aconteceu como Deus havia falado. Porém, ao chegar lá, um profeta velho se levanta e fala o que para ele? Não, Deus falou comigo outra coisa, vem cá que eu quero falar com você. E aí falou para ele, não, coma, beba e tal. E quando ele foi na casa do profeta velho, comeu e bebeu, o próprio Espírito Santo de Deus tomou o profeta velho e falou para ele assim, agora tu vai morrer, porque infelizmente você não seguiu o que eu tinha falado. Então o grande problema está em não saber identificar, em não saber entender e reconhecer a voz de Deus na sua vida. Quando Deus fala e ponto final. Tem dois assuntos aí que eu quero apresentar aqui, um deles é descobrindo a hora certa da ação. Eu acho que isso é muito importante para ver se a gente tem alguma pista em relação a esse ponto. Evidentemente que isso é dinâmico, isso varia de indivíduo para indivíduo, circunstância para circunstância, não é uma coisa estática que vai se dizer, não, olha, todo mundo deve agir assim, mas para nossa reflexão aqui, até a partir dos textos bíblicos. E a outra coisa é como não confundir, que aí você tem a voz do coração, né, a sua própria voz. Você tem a voz de Deus ministrando e você tem a voz dos outros. E entre as vozes dos outros, você tem a voz do mundo como um todo, o que o mundo pensa. Você tem a voz, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma pessoa que influencia a sua vida e que, de certa forma, gera esse tipo de impacto. Como é que você descobre, olha, que apesar de todas as excelentes e extraordinárias intenções daquele seu amigo ou daquela sua amiga, esta não é a voz de Deus? A voz de Deus é outra voz. E você não pode confundir essas vozes. JR, quando Deus fala, a gente identifica a voz de Deus. A grande questão é que às vezes nós supomos que é Deus falando. Porque quando Deus fala no espírito do homem. E o espírito do homem, ele tem a faculdade de discernir. E se ele tem a faculdade de discernir, ele vai entender que aquela voz é a voz de Deus. E isso estabelece a confiança em seus atos. Está certo de que é Deus. Por vezes, Deus espera que nós tomemos a decisão. Eu me lembro que quando eu fui assumir a Betel,
eu assumi eu conversei com várias pessoas, ninguém me dava um conselho para me assumir ou não. E eu fui conversar com um colega pastor, que eu até considero meu mentor, pastor Paulo Raposo, e ele disse para mim assim: pastor Paulo, tem hora que Deus não diz nada pra gente, ele deixa a gente decidir, e aquilo que você decidir, Deus vai chancelar, porque se essa decisão é para o bem dele, para o bem da obra dele, então você vai fazer. Mas nem sempre funciona assim. Por quê? Se você pegar Atos capítulo 16, tá escrito lá, ó, pareceu bem a nós, pareceu bem aos discípulos, pareceu bem a Silas e pareceu bem ao Espírito Santo. Olha só, pareceu bem. Uma testificação, né, pastor? Exatamente. Há então, uma testificação. Pareceu bem a nós, mas não pareceu bem ao Espírito Santo. E outra coisa, Paulo disse que ia pregar na Bitínia. Ora, não é bom pregar? É. Quem vai impedir de pregar, senão o inimigo de nossas almas? Mas aí o Espírito Santo disse: você não vai pregar ali na Mísia, na Bitínia, você não vai pregar. Não vai. Aí ele, então não vou. O que ele faz? Vai para casa, deita, tem uma visão, tem um sonho, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai para Macedônia. Então, a direção de vida de Deus é fundamental. Fundamental. E essa direção, ela é testificada com o nosso espírito, e nós temos essa convicção, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então a gente, nessa conexão com a intimidade com Deus, a gente vai discernir, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhece. Um apontador que eu queria colocar, alguns apontadores, por exemplo, a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A testificação é importante. A Bíblia diz que a paz é o árbitro no nosso coração, então tem que ter paz. Muitas pessoas estão assim nessa dúvida cruel, né? E não tem paz alguma. Como é que vai continuar numa coisa que não existe paz? Não, como é que segurança, vai pastor, insistir? Né? A segurança também. A insegurança é uma coisa terrível, uma coisa que consome o ser humano. Inclusive, é uma das bases que nós precisamos para sobreviver, né? É segurança. E sem segurança, ninguém consegue construir coisíssima alguma. Então, a paz é um apontador, a testificação, e a testificação não externa, a testificação interna, aquilo que Deus fala no seu coração e que você consegue realmente construir algo em torno daquilo. Agora, tem um monte de gente, JR, que está exatamente assim, como a pastora falou no início, quer ouvir um monte de pessoas porque não sabe o que fazer, está totalmente confusa, e quando vem um conselho bíblico que vem embasado na palavra de Deus, ela não consegue aceitar. Por quê? Porque vai contra aquilo que ela está esperando. E geralmente que tem um parâmetro muito interessante, porque nós estamos falando de conselheiro e da voz de Deus. Existe hoje um impacto muito forte da pessoa conselheiro sobre a nossa vida. E geralmente o conselheiro, ou ele tem um envolvimento emocional muito forte conosco, então, ou ele vai nos influenciar de modo porque ele está ligado a nós, ou ele vai dar uma ordem. É o que ele desejaria fazer. E um conselho dele, então, não é mais um conselho, é uma ordem. Se eu fosse você, eu faria sim. Ele, na verdade, ele está te ordenando. É até uma atitude neurótica, né, exatamente. De tentar fazer a pessoa realizar o desejo que ele gostaria de ter. O desejo que ele sentiu. Então, se tem que ter muito cuidado com essa questão de conselho, realmente. Nós temos aprendido muito que em crise não se toma decisão. Você, diante de uma crise, se você está em crise é porque você está num momento difícil. E o momento difícil é para você crescer. É para você aproveitar, para você buscar conhecimento, para você ouvir de Deus, ouvir a voz de Deus. Crise vem para te mudar de lugar. Crise vem para você ter novas oportunidades, para te tirar da homeostase, né? Do lugar de sempre. Mas também eu tenho muito cuidado com conselhos. Porque quando a pessoa fala assim, se fosse eu... A pessoa não pode falar isso porque ela não está passando aquele momento, ela não está vivenciando aquilo. Um bom conselheiro, né? Exato. E um bom conselheiro, uma boa pessoa, outro aspecto do segundo momento do uma pessoa que tem condições de conduzir, jamais toma decisão para o outro. Você tomar decisão para o outro eu considero uma falta de respeito. Porque se você não pode tomar decisão para ninguém, se você não está experienciando aquilo, a sua história é diferente do outro, você pode apoiar, andar junto,
questionar, trazer a palavra de Deus. Agora, tomar decisão, cabe à pessoa. A gente vai observar aí o aspecto da tolerância, não é? Hoje as pessoas estão tão necessitadas de ouvir alguém falar alguma coisa que ela não tem tolerância para suportar um momento de crise. Sim. Um momento que de repente... às vezes o silêncio de Deus. De repente ela teria que ficar, se recolher em Seria silêncio. um caso a se pensar. E o silêncio? Existe o tempo da reflexão, que às vezes o que Deus quer não é responder aquilo que vai ser feito, mas é esse processo da busca do Senhor, de aguardar a voz de Deus, de esperar, de conviver com Ele, de relacionamento com Ele, a ponto de conseguir identificar de fato quem é que está falando. Exatamente. Não é? A gente lembra de Samuel, quer dizer, enquanto Samuel não conseguia identificar a voz de Deus, ele achava que era Eli. Então, Samuel, oi Eli. Samuel, oi Eli. Aí Eli falou para ele: olha rapaz, isso aí não sou eu não, isso é de Deus. E aí ele aprendeu a identificar a voz do Senhor. É a mesma voz que depois ele conseguiu identificar quando foi ungir Davi. Que ele achou que era o irmão, e Deus falou com ele: rapaz, eu não vejo como o homem vê não. O homem vê a aparência, mas eu vejo como é que ele identificou que era Deus falando com ele e por que é que ele não seguiu os mesmos critérios que o povo seguiu ao escolher Saul, que os critérios dele eram basicamente os mesmos. Cara alto, cara forte, ele trabalhou uma perspectiva semelhante à do povo, que era natural que isso acontecesse. Mas quando ele identificou a voz de Deus, isso aconteceu. Sim. Mas também não quer de dizer que ainda que você consiga identificar a voz de Deus, você não possa receber conselhos. Porque aí a gente sabe que da multidão ou na multidão dos conselheiros há sabedoria. Sim, mas aí eu acho que tem a diferença de dar conselho e tomar decisão para a pessoa. Claro. Tem uma grande diferença nisso, porque em Eclesiastes fala, né, que é melhor ser dois do que um. Então, tudo bem, é melhor ser dois do que um, inclusive o casal. Agora, ouvir seu cônjuge, ouvir seu pastor, ouvir seu líder, ouvir pessoa que tem uma aliança com você é uma coisa. Agora, mesmo assim, eu bato na tecla, não tome decisão para o outro, porque você está isentando o outro de assumir a responsabilidade que é dele. Caso de Eva. E Adão. Eu gostaria de acrescentar o que a pastora colocou aí, que é muito importante, dizendo o seguinte: até Deus não toma decisão pela gente. A gente tem que entender o seguinte, que quando Deus nos formou, Ele nos dotou de 3 capacidades: a de saber, a de sentir e a de escolher. Então, ou seja, Deus me capacitou a decidir. Veja um caso na Bíblia muito simples. Davi em Keila, ele consulta o Senhor: Senhor, se eu continuar em Keila, os homens de Keila me entregarão? Deus entregará. E Saul vai me alcançará. Ponto. Deus não disse mais nada. Quem pode ler o texto? Foi uma resposta abrupta, uma resposta sim, não. Então Deus disse: alcançará, entregará. O que é que Davi fez? Vai ficar esperando então ali? Não, vai que Deus mude de ideia ou aconteça alguma coisa. E Davi pegou os homens dele e foi embora imediatamente, ou seja, a decisão cabia a Davi. Deus não precisava dizer: Davi, é melhor você sair daí correndo. Então há casos em que Deus interfere no sentido de nos ajudar, mas a decisão nós temos que tomar. E inclusive, lá no livro de 2 Samuel 16 e 23, você vê a importância dos bons conselhos. Olha, diz o texto que o conselho de Aitofel que dava naqueles dias era como se os oráculos do Senhor se consultara. É como se consultasse a Deus. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para com Davi como para Absalão. Você vê a importância de um conselho. Um bom conselho, ele realmente é importante, mas a decisão cabe à pessoa. Com certeza. Porque o que vai acontecer? Eu entendo que o conselho são motivos. A gente precisa de motivação. O que é motivação? Motivos para a ação. Então, quando eu escuto 1, 2, 3, eu paro para pensar e, sob a orientação do Espírito Santo, eu vou tomar a decisão correta. Mas Deus não vai ficar dizendo: não, escolhe aquela mulher ali, ó. Escolhe aquele rapaz ali, ó. Vai, não. O que fez a Eliasar? Eliasar fez o seguinte: olhar quem são os conselheiros, pastor. Exato, não. Aí nós estamos falando de bons conselhos. De bons conselheiros. Tem que saber filtrar. Eu tive você cuidado numa roubada violenta. De examinar 161 versículos que cuida de conselho. Eu quis ousar escrever os 10 mandamentos do conselho e por um acaso eu
consegui mais ou menos escrever isso. Ou seja, 161 textos que falam sobre conselhos. E esses textos, eles por si mesmos já são importantes para a gente saber qual é o conselho que eu devo tomar. Por exemplo, conselho de ímpio. Eu não vou aceitar conselho de ímpio, ok? Essa perspectiva de que nós não devemos, nós podemos aconselhar, né, ou receber, mas não devemos tomar a decisão pelas pessoas ou até mesmo determinar que elas façam alguma coisa. Vamos entender que em muitas das nossas igrejas existe a figura do discípulo que está modelada no sistema de que se é meu discípulo, eu digo a ele, olha, não compra aquele carro. É o seguinte, rapaz, você tem que parar de almoçar naquele restaurante lá. Eu não sei de onde vêm as informações, mas há pessoas que agem exatamente dessa forma. Olha, não tenha relação sexual com o seu esposo. 6 meses. Manipulam. Você tá entendendo? Então, sei lá o que for. Tô dando 3 exemplos aqui besta aqui só pra gente ilustrar. Mas existem pessoas que querem ser esse tipo de conselheiros, ou mesmo vou usar uma palavra, discipuladores aqui. Aqui nós vamos usar diversas outras palavras para poder traduzir isso, mas que são verdadeiros condutores da vida alheia. E isso é de uma responsabilidade tão grande que talvez nós tenhamos aqui um risco muito grande. Evidentemente que todo aquele que nasce na fé, ele precisa de ajuda. Paulo, pela graça de Deus, foi discipulado por Barnabé. Humanamente, você olha para lá e diz, meu Deus, se não fosse Barnabé na vida de Paulo, humanamente, evidentemente que Deus fez, faria e fará qualquer coisa conforme a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Mas do ponto de vista humano, você observa isso, mas existem pessoas que estão exagerando e mais do que isso, criam dependência. O indivíduo fica dependente, não de Deus, porque ele não sabe nem quem é Deus. Se tornou ali o intermediário. Existe um mediador entre ele e Deus. Quem? O conselheiro, o discipulador. Isso é bíblico, irmãos? Isso enfraquece a fé, porque a Bíblia diz o quê? Se você tem fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. É o que a Bíblia fala, né? A fé tem que ser um estado interior, não pode ser exterior, né? Tem que ser um estado interior do homem. Quando a gente assume a posição de conselheiro, a gente assume a posição de facilitador, não a posição de manipulador, ou a posição de como foi falado aqui anteriormente, de se colocar e fazer a pessoa compensar os seus desejos que não foram alcançados, os seus alvos que não foram alcançados. Quantos pais fazem isso com os filhos? Quantas esposas tentam fazer isso com os maridos? E maridos tentam fazer isso com as esposas? Não é só uma questão de alguém que é amigo ou que é próximo, não. Muita gente tenta passar o bastão pro outro e falar assim, agora você sou eu, né? Quem é você? Eu sou você amanhã. Na verdade, JR, olha só, a gente vai observar que é o seguinte, nós vivemos em um mundo muito barulhento. Né? A própria tecnologia, ninguém entra mais dentro de um carro em silêncio, viaja em silêncio, ou a gente está conectado, está com fone no ouvido, está escutando música, MP3, etc e tal. Nós vivemos num mundo muito barulhento. Então, as circunstâncias vão ocorrendo na nossa vida e você, para confirmar, como ela falou, a gente precisa de conselhos. Vamos confirmando qualquer assunto, uma roupa que eu tenho que comprar, um carro que eu vou ter que trocar, eu vou me aconselhar com alguém. Quando a gente vai ver a ação e a interação da própria palavra de Deus, que é o maior conselheiro para nós hoje. Antigamente não tinha-se a palavra de Deus como precisava da voz de Natã, precisava da voz do profeta, mas hoje você abre a Bíblia e você vai observar conselhos para bebida, conselho para tua vida relacional, social, sexual, conselho para vício, conselho para tudo. O maior conselheiro que eu tenho hoje para indicar a Bíblia Sagrada. Eu concordo plenamente que a Bíblia, porque eu sou psicóloga, atendo no meu consultório e na igreja tenho discípulos, sou discipuladora, né? Sou pastora. Eu vou falar assim, eu tenho um cuidado, nem de criticar ninguém. Primeira coisa, eu não pego o microfone da igreja, de lugar nenhum, para criticar alguém.
muito menos um discípulo ou outra igreja ou outro pastor. Por quê? Porque eu tenho uma conduta. Qual a base que eu acho importante? Nem psicólogo, nem ninguém decide tirar a responsabilidade do outro de assumir o que ele decide. Por quê? Porque Deus, se ele quisesse decidir tudo para nós, a gente não teria o livre-arbítrio, né? Mas o que acontece? Também, o bom conselheiro, ele tem que estar resolvido emocionalmente, ele tem que estar resolvido espiritualmente, ele tem que estar em paz com Deus, para ele não colocar o discípulo para realizar o que é desejo dele. Outra coisa, a única hora que eu tenho, isso eu tenho certeza de falar para um discípulo, não faça isso. Isso não no consultório, para um discípulo, não faça isso, é quebra de princípio. Que é baseado na palavra, pastor, claro, conforme o senhor falou, né? Então, quebra de princípios, eu tenho absoluta certeza, 100% de falar isso é quebra de princípios, está errado. O camarada chega e disse, olha, pastor, eu senti que o senhor sonhei com os números. Isso. Olha, eu sonhei com os números aqui, veio claro para mim assim, eu vi camisas de futebol e atrás vi uns números. E eles juntaram assim. Aí eu sonhei com esses números, eu acho que é para jogar. Olha aí. O que a irmã acha? Aí, naturalmente, uma quebra de princípio, não é isso? Quebra de princípio. Claro. Olha, propina. Conforme a pessoa vai dizer quais são os números. Namoro errado também, né, gente? O que tem mais assim acontecido, quem está lidando com jovens, como eu lido também, graças a Deus eu tenho sido abençoada, né? Mas tem muitos jovens aí que querem que você traga uma liberação afetiva, né? Para eles namorarem do jeito que quer. E não é assim, tem muita quebra de princípios nisso aí, certeza, né? Então eu sempre falo, olha, a palavra de Deus fala isso, isso e isso. É uma coisa que você vai orar, conversar com Deus e ver o que Deus te dá paz. Eu não vou falar, você pecou, você... Não, eu não gosto, exatamente isso. Eu tenho lidado, que é uma posição minha, sempre de lidar, até com a minha filha, de lidar a pessoa, levar a crescer, levar a buscar a solução e não decidir por ela. Para não infantilizar a pessoa. Biblicamente, né? Vamos estudar, vamos ler a Bíblia, vamos achar o caminho, até assim, por quê? Eu não quero infantilizar nem o discípulo, nem a pessoa. Aqui a nossa querida ouvinte nos diz, não sei mais o que fazer porque minha mente se confronta com várias questões, entre elas a passagem de Provérbios 15 e 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Parece um ambiente onde todos têm aqui um companheirismo e uma troca muito grande. E temos aqui a absoluta convicção dessa palavra de Deus que nos traz a quem nós não devemos buscar. Você não deve buscar conselhos aonde? Você sabe, não sabe? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém. Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores, a pesquisa é a seguinte: você tem algum bom conselheiro? Nós não estamos falando aqui de Deus, porque as pessoas dizem, não, Deus é o meu bom conselheiro. Não, tá falando certo de uma pessoa, né, humana, tirando Deus, abaixo de Deus. Você tem aí algum bom conselheiro? Por telefone, 74% dos nossos ouvintes afirmam que sim. E no nosso site, 71%. Acho que a maioria deve estar falando de pai e mãe, será que não? Meu pai é um bom conselheiro, seria bom que, né? Meu irmão mais velho, meu pastor. Meu líder, nem sempre. Não, né? Não. Podia pegar, né? Que coisa, vamos ver aí se a gente consegue algum exemplo aí para os nossos amados ouvintes e a participação de cada um de vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco no nosso debate 93 de hoje, trabalhando esse assunto. Ouvinte dizendo, tenho certeza absoluta das coisas que Deus me fala, e a mais importante desses últimos tempos é que devo esperar, não agir por impulsos, não me precipitar. O problema
É que conforme o tempo passa, as pessoas ao meu redor dizem que eu estou errado e me pressionam. Não sei mais o que fazer, porque minha mente se confronta com várias questões, entre elas a passagem de Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Como avaliar se um conselho realmente é bom? Como perceber que alguém é um bom conselheiro? Pastor Luzimani, vamos ao seu destaque, meu irmão. Eu tenho uma prática na minha vida, conversa. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que existe é você conversar. Na multidão do conselho, você vai ter uma direção. Após uma grande filtragem. O que o texto fala para nós é que os planos muitas das vezes vão a pico, fracassam, porque não houve uma preparação, não houve conversa, não houve entendimento, não houve uma visão ampla do que deveria ser feito. Então, decisões precipitadas, decisões que vão afundar. Não estava preparado para isso. Agora, nessa multidão de conselheiros, não significa que haja, na verdade, 100% de conselheiros. Porque uma das características principais de um conselheiro é ele ter empatia. O que é empatia? Diferente da antipatia e da simpatia, a empatia é você estar dentro, né? Aquele prefixo é você estar dentro, é você se sentir dentro. Então, quantos numa multidão de conselheiros estão vivendo um problema contigo? Quantos estão chorando contigo? Alguns falam e ó. Quantos estão vivendo o seu drama? Quantos estão presos com você? Igual o autor de Hebreus nos diz. Lembra-se do preso como você tivesse preso com ele. Isso é empatia. Então, uma multidão de conselheiros não significa dizer que tem uma multidão de pessoas com empatia contigo. Quero agradecer os nossos ouvintes que estão conosco aqui também no Facebook, mandando um abraço para todos. A nossa foto já está postada aqui e você vai poder conhecer a pastora Silvana Pérez, que abre a nossa fila. Ao lado dela, o pastor Luzimani. Ao lado dele, o pastor Paulo Afonso Generoso. Ao lado dele, o bispo Jaime Coelho. Eu estou ao lado desses queridos e amados irmãos aqui no Facebook da 93 FM, onde você pode conversar, expor as suas ideias e as suas opiniões. Quero ilustrar, trazendo aqui a opinião de uma de nossas ouvintes. Ela, não vou nem dizer o bairro dela. Ela disse: por causa de conselhos errados, minha vida foi destruída. Quando eu me converti, eu tinha 3 filhos e meu companheiro era divorciado. Queríamos nos casar, mas a igreja não aceitava o divórcio. Fui orientada pelo pastor a me separar dele. E crendo que era um homem de Deus, eu me separei. Depois me batizei e fui passando por muitas lutas. Também a conselho do pastor, anos depois me casei com uma pessoa da igreja que se desviou, voltou a beber e se drogou, ia se drogar, e a minha vida, que era toda estruturada, virou um inferno. Bom mesmo é ouvir só a voz de Deus, compartilha a nossa querida ouvinte. Olha a luta. Eu diria para essa querida ouvinte, eu dentro desses 10 mandamentos do conselho que eu pude abstrair dos textos lidos, tem um que eu queria enquadrar nesse caso citado. O melhor dos conselhos não é aquele que atende às nossas expectativas, mas que se enquadra na vontade do Senhor. Um bom conselho, JR, ele pode até salvar vidas. 1 de Reis 1:12, caso de Natan. Olha, quer salvar sua vida e a vida do seu filho? Né? Agora, um bom ou mau conselho, ele pode ter também um fim diretivo. Ou seja, quando Roboão tomou conselho com os anciãos, que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responde a este povo? Então ele foi buscar conselho. Agora, o conselho tem que ser submetido ao crivo do discernimento. Porque o sábio ouvirá e crescerá, diz Salomão, em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. O que é o entendido aí? O camarada que vai discernir se aquele conselho realmente está de acordo com a vontade de Deus. Primariamente a vontade de Deus. Agora, essa irmã, obviamente, que teve a influência da liderança, ela foi realmente enganada, porque
é uma situação bastante delicada. Eu não quero fazer juízo de valor do pastor, mas é uma questão bastante delicada, porque ela tomou uma decisão para a sua vida. Ela deveria pensar um pouco. Os bons conselhos, eles não podem ser desprezados. Agora, onde não há conselho, aí os planos fracassam. E eu acrescentaria os maus conselhos também, os planos fracassam. Olha, inclusive a gente todo dia pode receber um mau conselho, mas a gente não pode responsabilizar e falar, o pastor me mandou fazer isso. E ela? Porque fulano me traiu. E o que eu fiz para ser traída? O pastor me deu esse conselho. E por que eu aceitei? Ela está se isentando da responsabilidade porque ela aceitou, ela concordou e foi uma atitude que ela tomou. Então, ela não pode responsabilizar o pastor 100%. Inclusive, em Eclesiastes 12:13 fala o seguinte: de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, antes dela falar que o pastor que a conduziu errado, ela deveria pensar como ela deve se proceder também. E ela escolheu esse pastor. Ele pensa assim, mas ela deveria buscar mais, ouvir mais, orar mais, sabe? Porque todas as pessoas na vida atualmente normalmente fazem, foi o fulano que me mandou fazer. Não, você não pode se isentar. Pastor, eu acho o seguinte, que ninguém está vetado do direito de, quando recebe um conselho como esse, por exemplo, perguntar, tá bom, por quê? Isso mesmo. Me explica por quê. Porque um conselho sem explicação é burrice, cara. Um conselho sem explicação é tolice. É muito simplista responsabilizar o outro. Porque ele era um homem de Deus. Tudo bem, ele é um homem de Deus. Homem de Deus? Por que você está falando para fazer isso? Por que você chegou a essa conclusão? Certamente ele daria o porquê dele. O grande problema aí que a gente vai ver... Mas aí seria mais fácil dela avaliar. O que a gente vai ver nessa situação aí se aplica ao texto da Bíblia. Olha só. Se ela submetesse esse conselho diretivo, que não foi conselho, mas foi uma ordem baseada em doutrinas da igreja dele, quer dizer, se ela tivesse submetido esse conselho a uma multidão de conselheiros, talvez ela filtrasse tanto que ela não tomaria essas decisões. Para ter uma visão mais exata da coisa, você precisa abordar o campo que está em volta. E os planos, a família fracassou porque faltou a multidão de conselheiros. A nossa querido ouvinte está nos acompanhando agora, evidentemente, já está com o peso de toda decisão equivocada. É verdade. Sim. Não é isso? Mais um peso não vai ajudar, mas é para ajudar os outros que ainda não tomaram uma decisão e que às vezes estão se fundamentando numa palavra XYZ de qualquer um a respeito desses assuntos. A questão toda é que quando você está numa situação adversa, numa circunstância complexa como essa, que é a dela, que abraça a fé, é uma coisa linda. A obediência dela tem um lado positivo extraordinário. Claro. Quando ela diz, olha, eu abro mão dele porque entendeu que estar ao lado dele era uma coisa errada, é uma coisa realmente especial. Não resta dúvida, ouvinte, que olhando para trás, a gente diz o seguinte, olha, foi um erro, não é? Mas também não podemos afirmar que se você tivesse permanecido com ele, você teria acertado. Claro que não. Por quê? Porque você viveu uma única história e não duas. Dizer que essa história não deu certo tem um aspecto, é verdade. Olha para trás, não deu certo. Também não quer dizer que se você tivesse permanecido no relacionamento como você não permaneceu, teria dado certo. Então, este tempo é um tempo de dizer o seguinte, olha, Senhor, já aconteceu. Infelizmente, minha vida está em uma situação caótica, extremamente difícil, e a responsabilidade também é minha. Não é só do outro, não é só do pastor que disse faz ou não faz. Isso traz para os pastores todos uma lembrança muito importante sobre o poder que a gente tem, que não é tanto quanto muita gente imagina que seja. O poder não é nosso. Jesus disse, todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso não quer dizer que cada um dos pastores tenha herdado a mesma quantidade, a mesma intensidade para dizer faça isso ou faça aquilo. Nós somos limitados e somos imperfeitos. O pecado é uma luta constante. O velho homem, coitado, tem velho homem que não morreu, velho homem que desmaiou, entendeu? Cochilou, tá vivo e ativo aí. Então, hoje, para essa nossa ouvinte, é tempo de olhar e dizer assim, como é que eu acerto agora, né?
Sim. E aí você está ouvindo a gente, você é uma mulher que quer estar submissa ao Senhor, você já deu provas de que você é uma pessoa que quer obedecer, e obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor, buscar ao Senhor e não ficar criando por conta de um equívoco anterior qualquer problema no seu relacionamento com Deus. Deus é maravilhoso. A Bíblia nos diz, o profeta Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6, vai descrever o Senhor Jesus Cristo como um maravilhoso conselheiro. Sim. Como é que a gente percebe uma palavra dessa, tão linda, maravilhoso conselheiro? Olha que coisa impressionante, importante para você, ouvinte, hoje. Para quem tomou uma decisão baseada na palavra de alguém e errou. As pessoas também erram. Não vamos culpar as pessoas pelos seus erros, porque isso não vai amenizar a nossa responsabilidade hoje. Mas nós precisamos preparar as pessoas para o que está. Não, estou falando para ela, porque elazinha, coitadinha, ela já está com esse peso nas costas. Mas eu tive uma experiência. E a partir de agora começa a enxergar diferente a vida. Eu tive a experiência de errar várias vezes e me senti uma vítima. Quero falar para ela isso. Eu me senti uma vítima de várias pessoas. E o dia que eu descobri que eu não era vítima, mas que eu era co-participante, foi muito bom para mim, porque eu vi a possibilidade de sair. E eu tenho certeza que Deus que me levou para esse caminho, eu perceber que eu ajudava as pessoas a errarem comigo. Permitindo, né? Aí eu tive a possibilidade de crescer, mas eu tive que apanhar várias vezes. Exatamente o que eu estou dizendo a ela, para ela ver que ela participou dessa decisão e aprender com isso e crescer e deixar. Eu tinha dó de mim. E hoje eu não tenho mais, eu tenho certeza que eu posso sair. Isso que eu quero dizer a ela. É que para a nossa ouvinte que passou essa triste experiência, agora ela tem uma família. A família atual é a que precisa estar coberta pelo amor dela, pelo amor de Deus, em oração e o acerto, buscar o conselheiro, a terapia, a cura da mágoa. É óbvio que não adianta ficar olhando para trás, vendo que o pastor errou, que o pastor falou, não adianta mais. Culpar alguém, né? Vitimizar. A palavra ela é recomeçar com a sua família em frente, buscando a cura da mágoa, da decepção, porque é tempo de começar de novo. JR, eu só queria dizer mais um dos textos que eu coloquei nos 10 mandamentos do conselho. Não basta o conselho. Ele precisa fluir de quem tem experiência e maturidade. Verdade. Porque a Bíblia diz lá em 1 de Reis 12 a 14. Porém, ele deixou o conselho de que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que o haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Você conhece essa passagem. Então, deixar de ouvir os conselhos de quem tem maturidade vai levar a ouvir conselhos de quem não tem maturidade e experiência e vai trazer sérios problemas. Então, essa frase que fique aí, qualquer ouvinte que estiver ligado aí no debate, não basta o conselho, ele precisa fluir de quem tem experiência e maturidade. Caso contrário, você vai ouvir um conselho e vai tomar uma decisão com base nesse conselho e vai incorrer no erro que o texto aplica com muita seriedade. Entra-se a questão da escolha do conselheiro, né? Exatamente. Você não pode se aconselhar qualquer um, você tem que identificar quem é o melhor conselheiro. Perfil dele. Você vai ver, por exemplo, no livro de Isaías, diz que Jesus é um maravilhoso conselheiro. O Espírito Santo estava sobre ele. Então, o conselheiro ele tem que ser cheio do Espírito Santo. E como é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você vê pelo fruto. Pelo fruto você vai conhecer a árvore, É fácil de identificar. Você vai ver a pessoa, muita gente faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Essa pessoa não é um bom conselheiro. Essa pessoa tem que viver o que ela prega. Senão, se ela manda fazer, mas ela não faz, já é um descarte. Esse já não serve mais. Então a gente tem que olhar para os frutos que a pessoa produz e, através dos frutos, saber identificar. Esse é um bom conselheiro ou esse não é um bom conselheiro. JR, nós vivemos o meu medo. Esse tema pode ter parecido um tema simples, mas não foi um tema simples, porque nós estamos vivendo um tempo de muita doença mental, de muitos problemas emocionais, e toda hora existe uma pessoa que chega perto de você e fala assim para você: Deus mandou te falar, Deus falou comigo sobre isso, Deus falou isso. E eu perguntei uma vez, falei para uma pessoa assim: mas Deus falou contigo como? Eu ouvi uma voz. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque
Salmo 29 descreve a voz de Deus. Eu não estou duvidando que você possa escutar uma voz na sua mente dizendo, e você classificar isso como uma voz de Deus. Mas o Salmo 29 fala assim: a voz do Senhor separa a labareda, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz parir servas, descobre brenhas, e no seu templo cada um fala a sua glória. Se você consegue perceber isso tudo dentro de você, esse tremor, esse furor da voz de Deus, você tem autoridade para dizer que ouviu uma voz. Se não, eu vou analisar muito bem se você é um esquizofrênico, está precisando de tratamento. E quando líderes são esquizofrênicos? Quando vocês trazem essas palavras todas que nos ajudaram profundamente hoje aqui, faz a todos nós, nos faz lembrar da questão da sabedoria como algo fundamental na nossa vida. E Tiago vai escrever e vai descrever de maneira tão simples: se você quer sabedoria, peça a Deus. Como é que você pede alguma coisa a Deus? Orando. A gente precisa viver mais a nossa oração, uma prática devocional correta, cheia de vida, leitura da palavra do Senhor. Você veja que tudo aqui tem texto bíblico para a direita, texto bíblico vai para lá, vai para cá, é palavra de Deus, porque é ela que vai nos mostrar o caminho. Não se contente com algum tipo de atalho que eventualmente apareça. Não terceirize a voz de Deus com a voz de um amigo, com a voz de uma amiga. Você precisa se dedicar à oração. Não quer dizer que você não vai ter conselheiro. Você já ouviu diversas palavras, diversos fundamentos quanto à questão de conselheiro, mas não substitua, não subestime a bênção e a graça de estar com sinceridade na presença do Senhor em oração. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você tem algum bom conselheiro? Por telefone, 75% deles disseram que tem. No nosso site, 71%. E nós pedimos para especificar. Saiu aqui amigos, alguns parentes, entre eles um avô, uma avó. Apareceu sogra alguma vez aí na pesquisa? Apareceu, Lu? Sogra? Não. Que isso? Não apareceu. Que isso? Minha sogra é uma conselheira. Então. Ninguém falou sogra. Sogra Por que será? Isso é perseguição. Que isso? Perseguição contra a sogra. Isso é uma bobagem, Um abraço, né? dona Neuza, minha grande conselheira. O que tá vendo? Tá tudo bem lá? Não, tá. Apareceu Tá devendo? marido, É que ela tá ouvindo lá. Apareceu marido e esposa, Lu? Apareceu cônjuge? Não, que é também isso? não. Peraí, gente, só vamos explicar. Depois da hora da pesquisa. Não ligou tanta gente não assim. quer dizer que as pessoas não disseram. Né? Não quer dizer que não tem a sogra. Apareceram pra nós, por enquanto, aqui. Eu tô implicando com a sogra. Isso é só implicância aqui, só pra. Mas entendeu? Hein? Não, eu falo outra coisa, não vou falar nada. Então tá bom. Deixa eu mandar um abraço, Marcelo. Deixa eu mandar um abraço para os nossos queridos irmãos da igreja Maranata. Na última segunda-feira houve um incêndio na igreja Maranata do Meia. Isso foi noticiado em toda a imprensa aí, e é sempre muito duro quando uma igreja passa por uma dificuldade como essa, né? Nós várias vezes aqui já nos reportamos aqui igrejas que foram assaltadas, e é sempre um drama muito grande, ao mesmo tempo que a gente observa o calor dos irmãos, a fraternidade, a unidade, a comunhão, o apoio, a força, o encorajamento que há. Então quero registrar aqui nosso carinho, nosso abraço a todos os queridos irmãos da igreja Maranata, especialmente do Meia, que estão vivendo esse drama. Quem ama a casa de Deus, né, que chega à igreja e olha lá e a igreja está destruída e o fogo consumiu, e você às vezes tem aquela pessoa que senta sempre no mesmo cantinho, e a pessoa chega lá e aquele lugar está totalmente destruído. A pessoa lembra do altar onde recebeu a bênção, onde alguém pregou, onde um cântico abençoou a sua vida, não é isso? Casou ali, sabe? Foi batizado, são tantas experiências maravilhosas com Deus, ajoelhado na casa do Senhor. Então isso é sempre muito duro, né? Muito difícil. Então nosso carinho, nosso abraço e uma certeza absoluta: essa igreja vai ser reerguida para a glória de Deus. A glória da segunda casa vai ser maior, melhor, mais extraordinária do que a primeira, e com
com uma participação muito especial. Muita gente que não estava na igreja quando a igreja foi construída, hoje está lá pela graça de Deus, convertida, transformada, vai se unir àqueles que já estavam lá nesse processo tão bonito para reerguer essa igreja para a glória de Deus. Nosso carinho, nosso abraço a todo mundo lá. Como igreja, nós agradecemos a Deus pelo livramento, ninguém se feriu, um incêndio dessa proporção, o laudo sai amanhã pelo bombeiro, mas nós louvamos a Deus, né? Ninguém saiu ferido, tivemos perdas materiais, mas o humano está preservado. Nosso Deus assim é bom em todo tempo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Marcela Bastos. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Outra ouvinte aqui, aliás, um dos nossos ouvintes dizendo o seguinte: ó, em uma discussão na igreja, entramos na questão do amor. Alguns acham que o amor simplesmente acontece, ó, aquele clima. Outros, como eu, acreditam que amor é uma decisão. Afinal, o que é o amor, hein? Como ele acontece, a diferença entre a forma de manifestação do amor entre o homem e a mulher e o amor nas outras relações, como não confundir este sentimento e ser uma pessoa reconhecidamente amorosa. Por fim, quando não consigo amar alguém, o que eu devo fazer? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos queridos companheiros, pastor Luzimane Abdias. Obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado também pela oportunidade. Eu quero especialmente aqui dizer que estou feliz a beça de ter recebido um presente, estar aqui com o Bispo Jaime. Tocamos muito junto na universidade lá. Participamos de uma grande orquestra. E aproveitar esse Qual instrumento o senhor toca? Eu toco saxofone. Saxofone. E o bispo? Baixo, olha aí. Participamos de uma grande orquestra. Tô fazendo uma dobradinha. Quem sabe? E aproveitando o ensejo. Quem sabe aí, vamos fazer um negócio junto. Mandar um abraço especial de parabéns a todos os músicos cristãos, que nesse último dia 22 de novembro comemorou seu dia do músico. Um abração ao Josimar, grande maestro Paulo Marques, meu amigão. Um abraço a todos os músicos da Força Aérea, da Igreja Batista Getsemane, e um beijão pra minha rainha Luzia. Maravilha, muito obrigado, Bispo Jaime Coelho, também muito obrigado aqui pelo livro, trouxe-nos aqui o livro Afie o Seu Machado. Parabéns pela obra, muito obrigado aqui pela linda dedicatória do senhor e a assinatura aqui, olha a assinatura do João Gabriel. Eu fiz questão que tivesse aqui incluído aqui no livro, tá aqui, eu agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, JR, muito obrigado, Marcela, amados ouvintes, todos os debatedores. Eu digo que é uma honra estar aqui com o Luzimane, muito tempo que a gente não se via, não é verdade? Mudou nada, né? Não mudou nada. Igualzinho. Deus proporciona esses momentos, não é verdade? Pra gente poder matar a saudade. Obrigado a todos os debatedores, foi um prazer estar aqui. Deus abençoe cada um desse dia. Um beijo pra minha esposa, Marilúcia. Maravilha, muito obrigado ao pastor Paulo Afonso Generoso. Um grande abraço, irmãozão. Obrigado a você, JR. Eu queria dizer uma frase que está no Provérbio 25:11: como maçãs em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É verdade. Que a gente possa estar sempre com o ouvido atento a ouvir bons conselhos e discerni-los e aproveitar aquilo que for de interesse espiritual para nossa vida e para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, e parabenizo também o pastor Jaime Coelho aí pelo livro, né? Vou ler com muito carinho. Afie o seu machado, eu acho que eu vou sair afiando o meu daqui pra lá. Benção pura. Sabe, primeiro que encontrar, coitado do primeiro que eu encontrar pela frente. Mas não é nesse sentido, não. Não é cajado, não, é machado, não é isso? Pra ajudar em resultados. Não é isso? Um abraço aqui para o Aurélio e para a Andréia acompanhando a gente, ambos aqui dizendo que a sogra que o Aurélio, a minha sogra JR, é tão maravilhosa que eu falo que ela não é uma sogra, e sim uma mãe. Ela não devia chamar de sogra para melhorar a imagem da sogra, né? Outra aqui dizendo, passei por um momento muito difícil e quem me ajudou muito foi a minha sogra. Olha aí, que beleza, né? Muito obrigado à querida pastora Silvana Pérez.
Eu agradeço muito, especialmente por estar no meio de 3 grandes pastores aqui na minha frente, né? É um prazer conhecê-los, e eu tenho certeza que hoje foi uma oportunidade para eu afiar meu machado. Aprendi muito com vocês e foi muito rico para mim, e eu considero esses momentos realmente de treinamento. Muito obrigada a todos os ouvintes, a vocês. Obrigado, querida, muito obrigado também aqui no estúdio conosco hoje. Nós temos aqui o professor Marcelo. O professor Marcelo dá aula de quê? Não consegui ouvir, Marcelo. Eletrônica, sim, eletrônica. Professor Marcelo, daqui esses aqui são os alunos, professor Leonardo, Jefferson e Laís. Como é que tá a nota desse pessoal aí? Tá indo bem? Tá indo bem. Vai melhorar hoje, né? Já passaram? Olha bem, rapaz. Que é isso? Parabéns, hein, rapaz? Ó, um trio fantástico aqui. Muito obrigado também ao nosso querido senhor Getúlio, que é sócio proprietário aqui do Grupo MK de Comunicação. Hein? Tá bom, Getúlio? Amém? Diga amém, irmão. Hein? Que benção, hein? Graças a Deus. Também agradecendo aqui a pastora Ângela aqui conosco aqui no estúdio, e ao nosso queridíssimo já mencionado aqui João Gabriel. Aqui eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Muito bom nós estarmos juntos na 93 FM. Nós vamos orar, gente. Vamos orar. É o seguinte, o negócio não é fácil não, né? Muita gente pede conselho e a pessoa está com pressa. O senhor está com pressa, a pessoa com pressa é o pior conselheiro que tem. Vai logo, faz isso. Ai, Deus me livre, não aguento mais essa pessoa. Cuidado com esse negócio. O pior conselheiro, vamos pedir a Deus primeiro, até para Deus nos mostrar. Deus vai mostrar. Ganhe intimidade com o Senhor, pelo amor de Deus. Vamos pedir ao bispo Jaime para orar conosco aqui, pedindo ao Senhor que nos dê essa paz, a direção do Espírito Santo dele e a certeza de que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Ele quem vai arbitrar, ele quem vai decidir, vai mostrar pra gente. Você vai agir com segurança e com certeza, apesar de todas as dificuldades e lutas. Nós vamos orar também por aqueles que estão enfermos e precisam da cura. Nós vamos orar também por aqueles que estão enlutados e precisam do consolo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, nós te agradecemos por tudo que foi falado aqui, pela oportunidade que tivemos, Senhor, de edificar vidas, Senhor Deus, através dessa rádio. Te agradeço pela vida do JR, da Marcela. Te pedimos agora, Senhor, pelo coração enlutado ou pelos corações enlutados que estão nesse momento passando por um sofrimento, as pessoas, Senhor Deus, que estão passando por uma enfermidade. O teu Espírito, Senhor Deus, que a todos sonda, Senhor, pode alcançá-los e gerar paz no coração deles, trazer a cura sobre a vida deles em nome de Jesus. Senhor, eu entrego também nas tuas mãos cada um que tem se aconselhado ou buscado conselho. Dai-nos, Senhor, o discernimento do teu Espírito Santo. Dai-nos a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus, e que possamos juntos, Senhor, conseguir entender as intenções do seu coração a nosso respeito. Dai-nos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Jesus, melhor presente. Sorria, Jesus nasceu. 93 FM.